e continua se perguntando: qual é o segredo de uma família bonita? Responda: oração. Joyce orou anos a Deus, pedindo a Ele por um homem temente ao Senhor. Mas quando Deus responde uma oração, Ele sempre nos surpreende. Surpreendeu Joyce, dando a ela um homem bonito, inteligente. Depois de 2 anos, vou fazer uma pausa. Webley, se coloca de pé aí, por favor. Você, menina, que está orando a Deus, pedindo por um homem temente a Ele. Uma coisa eu sei, temente o Webley é. Agora o resto você que julga. Pode sentar, Webley. Então, 2 anos, a minha esposa começou a orar ao Senhor, pedindo: dai-me filhos, Senhor. Dai-me filhos. Porém, quando Deus responde uma oração, Ele sempre nos surpreende. Deu 2 filhos para esse lindo casal, tementes ao Senhor, bonitos, inteligentes como o Pai. Então essa é a Maria Antônia. Pode sentar, Joyce. Na terça-feira de manhã eu vou falar sobre você, tá bom? Então, hoje eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre Maria Antônia e Joaquim. Maria Antônia tem 12 anos de idade, Joaquim tem 6 anos de idade. Joaquim é o vida louca da família. Então, quando ele tinha 4 anos, quando ele ficava muito eufórico, ele tirava a roupa e saía correndo pelado. E gritando: uhul! E aí um dia na creche, ele fez isso, e como Joaquim, ele é um menino muito evangelista, ele fala de Jesus na creche, ele tem orgulho de dizer que o pai dele é pastor e tudo mais, e aí ele fez isso. Ele ficou feliz, tirou a roupa, saiu correndo, uhul! E aí a professora olhou para o Joaquim e disse: bonito, né, Joaquim? Saindo pelado aí na frente dos colegas, lá na tua igreja tu faz isso? Joaquim olhou para ela e respondeu: lá não, o Deus não gosta. Toma! Maria Antônia, oposto do Joaquim. Uma menina tímida, extremamente inteligente, uma menina que eu tive muita dificuldade de relacionamento. Não por culpa dela, por culpa minha. Então, como eu disse ontem, eu estava sendo preparado para ser um empresário, e eu saía para viajar todos os dias da semana, visitando as empresas do meu pai. Eu não tive contato com a minha filha. O contato que eu fui ter com a Maria Antônia foi agora na pandemia. Agora na pandemia. Porque depois que eu saí da empresa, me tornei pastor, continuei da mesma forma, não olhando para minha filha. Não olhando para minha filha. Hoje eu tenho um relacionamento muito bom com a Maria Antônia. Muito bom. Hoje pela manhã eu descobri que tem uma árvore da vida bem pertinho da Kombi. Lá pega sinal da Vivo. E eu corri para a árvore da vida e lá então veio as mensagens no WhatsApp, os irmãos da igreja perguntando: pastor, por onde tu anda? Saudade tua, nós não vimos você no culto. E tinha uma mensagem que mexeu com o meu coração. A mensagem da Maria: pai, como você está? Não tem preço que pague isso. Não tem preço que pague isso. Então, aproveitando o gancho do André Reich, eu tinha problema com meu pai também. Em primeiro lugar, porque foi ele que matou meu sonho de ser jogador de futebol. Talvez ele era a única pessoa lúcida na família. Talvez ele era o único que olhava e dizia: esse cara é um perna de pau. E para os faladores aí, tá? Eu não saí do Porto Alegre ontem para vir aqui hoje pregar. Eu joguei há 19 anos atrás. Então, seus faladores, 19 anos atrás. Eu estou casado com o Joyce há 14, conhece o Joyce há mais tempo. E a Joyce sabe, eu nunca mais toquei numa bola. E eu vim tocar numa bola aqui, para cada vez que eu tocava, eu pegava um balão de oxigênio para colocar. Uma hora um rapaz, hoje, ele foi tentar passar por mim, fez o jeito, eu disse: eu sei para que lado ele vai ir. Porque ele pintou, eu digo: ele vai para lá. E o meu corpo não reagiu. E a minha alma disse: mata ele. E eu matei. Então é isso. Tá? Para os faladores, há 19 anos atrás aconteceu isso. E eu queria também pegar o gancho aí do André Reich ontem. Todo casal, no início do namoro, tem uma música.
nós não tínhamos uma música, porque a Joyce não sabia que eu gostava dessa música. Na época eu era um crente raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. E eu escutava André Reich, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, todos os dias. Rick e Renner eram os intérpretes dessa música. Só que eu quero dizer algo. Depois que eu conheci essa música cantada pelo De Jeito Novo, lá de Porto Alegre, um grupo de pagode, junto com a bateria do Imperadores de Samba, a minha vida foi transformada demais. Ficou muito legal essa música. Não faça isso, eu me empolguei agora, o velho homem falou. Então é isso, gente. Tá bom? Então eu escutava uma deusa, uma louca e uma feiticeira pensando na Joyce. Ela sabe disso, né? Então, gente, parar de falar bobagem aqui e vamos expor o texto sagrado. Ontem eu falei com você sobre o seguinte tema. Quando a vida toma outros rumos, a nossa reação precisa glorificar o nome do Senhor. Paulo tinha um sonho de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo em Roma. Esse sonho não era apenas sonho de Paulo. Esse sonho nasceu no coração de Deus. Porém, esse sonho ele foi interrompido. E depois, na terça-feira, nós vamos entender o desfecho dessa história. Mas até aqui o sonho foi interrompido. E a pergunta é como Paulo reagiu diante de um sonho interrompido. Ele reagiu de uma forma que Deus foi glorificado. Ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar murmurando contra Deus, contra todos, Paulo, ele se manteve firme na sua posição de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido independentemente das circunstâncias. Então nós vamos ver Paulo advertindo sobre o que aconteceria se eles não obedecessem à palavra de Deus. Nós vamos ver Paulo compreendendo o quê? Compreendendo que as pessoas nem sempre estão no mesmo estágio emocional e espiritual que nós nos encontramos. Nem sempre as pessoas vão pensar como você pensa. Nem sempre as pessoas vão sentir o que você sente. Nem sempre as pessoas vão agir como você idealiza. Nem sempre as pessoas vão compreender aquilo que você está discernindo espiritualmente. Por isso é preciso ter paciência com as pessoas. Até porque nós não fomos chamados para convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Este é o papel do Espírito. Paulo reagiu de uma forma que Deus foi glorificado. Como? Confiando no quê? Que a última palavra sempre é do Senhor. A última palavra não é da multidão. A última palavra não é de um professor, não é de um chefe, não é de um pastor, não é de uma instituição. A última palavra sobre você, quem dá é Deus. Quem dá é Deus. Então confie nessa máxima. Nessa noite o Alex me desafiou a falar sobre viver, chorar, dançar e se alegrar, tirando lições do sofrimento, cultivando uma vida de contentamento. Então o título da minha mensagem é Quando a vida toma outros rumos, lições devem ser aprendidas. Lições devem ser aprendidas. Para esse tema eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 27, versículos do 1 ao 38. Atos 27, versículos do 1 ao 38. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Diz assim a palavra do bom Deus. Esta palavra que é suficiente para dirigir você. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio,
que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adrimítrio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, encontramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnídio. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras,
lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que você tem estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Que Deus nos abençoe com a sua poderosa palavra nessa noite. Podem se assentar. Só deixa eu concluir a situação com meu pai. Eu tinha muita dificuldade de relacionamento com meu pai. Mas no ano de 2020, o ano que eu mais precisei de ajuda, o ano que a minha família mais precisou de ajuda, sabe quem estava ali estendendo suas mãos? Meu pai. Meu pai estendeu as suas mãos no ano de sofrimento, de um intenso sofrimento. Quem esteve ali do meu lado, me animando, me encorajando, me fortalecendo, como também contribuindo com o meu ministério, foi meu pai. Hoje eu tenho um relacionamento diferente com ele. A Deus seja toda a honra e toda glória. Quando a vida toma outros rumos, quem não aprende com o sofrimento, quem não aprende com a tempestade, quem não aprende com as provações, não amadurece. É isso que Tiago vai deixar bem claro no capítulo 1, versículo 18 da sua carta, quando ele disse: tende por motivo de grande alegria passar pelas provações, porque é na provação que a nossa fé é testada. É na provação que nós temos a oportunidade de crescer em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. É na provação que nós temos a oportunidade de glorificar a Deus através das nossas reações. Certa vez alguém disse que você não conhece o indivíduo por suas ações, mas sim por suas reações, porque as ações, elas são premeditadas. As reações não, elas são espontâneas. Você conhece quem é quem quando essa pessoa é provocada. Quando essa pessoa está diante de uma tempestade. Quando essa pessoa está diante de um sofrimento. Quando essa pessoa está diante de uma provação, aí sim você vai conhecer quem essa pessoa é de fato. Então todo sofrimento tem lições preciosas a nos ensinar. Elizabeth Elliot, viúva do missionário Jim Elliot. Se você não conhece a história de Jim Elliot, vale a pena conhecer. Vale a pena ler a biografia desse homem. Após a morte do seu marido, Elizabeth Elliot escreveu um livro chamado Sofrimento Nunca em Vão. Provavelmente esse livro tem ali na biblioteca. O sofrimento não é em vão. E ela vai discorrer o seguinte sobre esse tema: as lições mais profundas que aprendi em minha própria vida vieram dos sofrimentos mais profundos. As lições mais profundas que aprendi em minha própria vida, diz Elizabeth, não vieram dos momentos de glória.
não vieram dos momentos de alegria, não vieram dos momentos de conquistas, vieram dos momentos de sofrimento. E ela vai continuar dizendo, dessas águas mais profundas e dessas chamas mais ardentes, vieram as lições mais profundas que hoje eu sei sobre Deus. Foi através dos sofrimentos mais profundos que eu aprendi lições mais profundas sobre a pessoa de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus. Malcolm Margared, ele vai chegar à seguinte conclusão sobre a importância do sofrimento em sua própria vida. E olha só o que esse homem vai dizer. Se, por acaso, eu eliminasse o sofrimento, o meu mundo seria um lugar terrível. Se eu eliminasse o sofrimento da minha vida, o meu mundo seria um lugar terrível. E ele aqui vai citar, então, os seus argumentos dizendo: pois tudo aquilo que corrige a minha tendência humana de se sentir importante demais, de se gabar em excesso, desapareceria. A minha humanidade já é mal bastante agora, mas seria absolutamente intolerável se eu nunca sofresse. Eu seria um porre se eu nunca sofresse. Talvez, ou melhor, você seria um porre se você nunca sofresse. Eu seria um porre se eu nunca sofresse. Em outras palavras, o sofrimento ele revela o quê? A fragilidade humana e, ao mesmo tempo, a grandeza de Deus. Quando a vida toma outros rumos, para Paulo a vida estava tomando outros rumos. O navio onde ele estava, com 276 pessoas, estava indo para um rumo diferente que ele tinha planejado. Talvez esse acampamento está tomando um outro rumo. Um acampamento que vai ser conhecido como o acampamento da virose. Tu acha que quem projetou esse acampamento pensou nisso? Vou projetar um acampamento para ser o acampamento da virose. Será que eles pensaram nisso? É claro que não. 276 pessoas estavam naquele navio. Você sabe quantos acampantes tem aqui? 200 e alguma coisa. O que nós estamos vivendo neste acampamento tem mostrado, revelado a fragilidade humana, mas ao mesmo tempo a grandeza do nosso Deus. A grandeza do nosso Deus. O que estava acontecendo com Paulo estava revelando a fragilidade do dono do navio, revelando a fragilidade do piloto do navio, revelando a fragilidade dos 276 passageiros. E aqui eu estou contando com Paulo, mas ao mesmo tempo serviu para revelar a grandeza do bom Deus. Então eu gostaria de compartilhar com você, aqui nessa noite, 4 lições preciosas sobre o sofrimento. E a primeira lição é essa: em Cristo, somente em Cristo, nós estamos seguros. Em Cristo, somente em Cristo, aquelas 50 pessoas que estão lá no salão estão seguras. Em Cristo, somente em Cristo, nós que estamos aqui nessa noite, estamos seguros. Olha só o que diz o versículo 13 do capítulo 27. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Matthew Henry vai dizer o seguinte sobre esse versículo: logo que zarparam de Creta,
em desobediência à advertência de Paulo, perceberam que soprava um vento brando e o mar estava esmaltado por águas tranquilas. Certamente deve ter havido um bochicho dentro do navio, zombando dos conselhos de Paulo. O vento brando faz muita gente confundir as circunstâncias da vida. Por um momento parecia que Paulo estava errado e a maioria estava certa. Paulo estava errado quando disse: não vamos partir. Virá uma forte tempestade sobre nós. É melhor ficar aqui. E a multidão, então, os profissionais do navio, em uma só voz gritavam: vamos partir. As águas estão tranquilas demais, não vai acontecer nada. É invenção deste homem. As águas tranquilas passaram a esses homens uma falsa segurança, uma aparente segurança. Quantas vezes nós nos apoiamos em algo que nos traz falsa esperança? Quantas vezes você já se apoiou em algo que traz uma falsa segurança? Ano passado, uma mãe me procurou, dizendo: pastor, eu preciso de ajuda em relação ao meu filho. E eu perguntei a ela: o que está acontecendo com o teu filho? Ela disse: o meu filho não sai de dentro de um quarto. Ele está trancado no quarto há meses. Ele não consegue sair para trabalhar. Ele não consegue sair para se relacionar. Ele não consegue sair para fazer a sua refeição básica. E eu olhei para ela e disse: irmã, eu não conheço teu filho. O teu filho não é membro aqui da igreja. Eu gostaria muito de atendê-lo. Eu gostaria muito de conversar com ele. Mas eu vou pedir algo para você. Você tem que incentivar ele a vir falar comigo. Ou você tem que bater lá na porta e dizer: você me autoriza a trazer o pastor Tiago aqui, que eu vou com alegria. E ela disse: está certo, pastor. Então eu vou conversar com ele. E o menino decidiu ir até a igreja conversar comigo. Chegando lá, ele começou a relatar os seus problemas. E de cara eu percebi que ele não conhecia a Cristo. Então não adiantava eu dar continuidade a um aconselhamento chamado aconselhamento bíblico com uma pessoa que não acredita na Bíblia. E aí então eu mudei o foco da conversa e apresentei Jesus para ele como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Naquele momento ele começou a chorar e disse: pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, só que só tem uma coisa que eu preciso confessar para você aqui. E eu perguntei a ele o que seria. Ele disse: há muitos anos atrás eu me envolvi com o ocultismo. Eu fiz muitos rituais. E lá na minha casa tenho muitos materiais relacionados a essas coisas, escondidas dentro do meu roupeiro. Então, pastor, antes de entregar minha vida a Cristo, eu quero eliminar essas coisas da minha vida. Eu disse: não. Primeiro nós vamos entregar a vida a Cristo, e vai ser agora. E repete comigo essa oração. E ele repetiu aquela oração bonita, chorando, e quando acabou, ele disse: pastor, o que eu vou fazer com essas coisas? Eu disse: bota fora. Ele disse: mas eu tenho medo de alguma represália, tu pode ir comigo? Quase que eu olhei para ele e disse: mas eu também tenho medo. Eu disse: claro que eu posso, cara. Vamos lá. E eu sugeri a ele para ele trazer as coisas até a igreja. E nós marcamos para o outro dia, às 6 horas da tarde. No outro dia, pela manhã, ele me ligou, chorando e dizendo: pastor, vem agora no meu trabalho. Eu preciso da tua ajuda, pastor. E eu fui até o trabalho dele. Ele é mergulhador. E ele estava mergulhando e algo do cilindro estourou com pressão e quase arrancou a cabeça dele fora. E ali então nós resolvemos todas as coisas que precisavam ser resolvidas. Ele disse: viu, pastor? Foi porque eu entreguei minha vida para Cristo que essas coisas
estão acontecendo comigo. E eu disse a ele, em Cristo, somente em Cristo você está seguro. Glória a Deus, porque nada te aconteceu, nem um arranhão. E eu perguntei a ele, tudo certo para hoje à tarde? Ele disse, é agora, pastor. Nós vamos lá em casa, nós vamos buscar as coisas, vamos lá na igreja queimar. Eu, beleza, vamos lá. E ali então nós chegamos na igreja e ele começou a tirar as roupas e nós começamos a queimar as roupas. Ele tirou dagas, punhais, né, porque ele fazia sacrifícios. Nós começamos a queimar e chegou a hora das guias. Começamos a queimar as guias, mas uma guia me chamou a atenção, ela era toda prateada. E eu perguntei a ele, o que é isso? E ele respondeu, pastor, alguns anos atrás, eu me envolvi em uma briga com um vizinho meu e ele me prometeu de morte. E eu fiz alguns rituais para me tornar invisível aos olhos deste homem e essa guia serve para isso. Não sei se é verdade, não sei se ele estava mentindo, não sei se adiantou ou não adiantou, só sei que ele disse que certo dia ele estava usando aquela guia e o vizinho dele viu ele e deu um pau nele. Ele ficou todo quebrado. E foi aí então que ele entrou em depressão. Porque aquilo que servia para dar segurança a ele, não deu. Em Cristo, somente em Cristo, nós estamos seguros. Onde você tem buscado proteção? Você tem buscado proteção em Cristo ou nos ídolos? André Reich falou ontem sobre ídolos. Calvino vai dizer que o coração humano, ele é uma fábrica de ídolos funcionando a todo vapor. Ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus em nossas vidas. Logo, adorar um ídolo é pecado. Logo, depositar confiança em um ídolo não vai te levar a lugar algum. Onde você tem buscado proteção? Em Cristo ou nos ídolos? Ídolos que não poderão te ajudar na hora da provação. Romanos, capítulo 8, versículos do 33 ao 39, vai dizer assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada, ou uma virose? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Em Cristo, somente em Cristo, nós estamos seguros. Sproul vai dizer que nós estamos seguros, não porque nos agarramos fortemente a Jesus, mas porque Ele fortemente nos agarra. Ele fortemente nos sustenta. Eu encontrei nas imagens do Google uma imagem muito legal, que era assim, a mão de um pai e a mão de um filho em cima da mão de um pai. Mas quem estava segurando ali era a mão do pai. Se o bebê estivesse segurando a mão do pai, na hora da adversidade o que ia acontecer? Ele ia soltar e ia morrer. Porém, como era o pai que estava segurando a mão do filho, o filho estava seguro. Se o teu filho segurar a tua mão fortemente, tu acha que no momento da adversidade ele vai conseguir manter? Não, mas se tu, mãe, segurar a mão dele, aí sim, a vida dele vai estar garantida. É assim que funciona. É Jesus quem nos segura, não nós que seguramos Jesus. Por isso que você está seguro em Cristo.
quando a vida toma outros rumos, lições devem ser aprendidas. E a segunda lição que eu gostaria de compartilhar com você é essa. Estar preparado não é uma opção, mas uma obrigação. Nós precisamos estar sempre preparados, pois ser cristão não nos torna imune às provações, não nos torna imunes às tempestades, não nos torna imunes às doenças, às viroses. Olha só o que diz o versículo 14. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Matthew Henry vai continuar dizendo: depois do vento brando, repentinamente as circunstâncias mudaram e surgiu um tufão. A crise chegou. O mar se revoltou. Quando isso acontece, a vida se transtorna e tudo vira de cabeça para baixo. Um cenário que era de calmaria se tornou um cenário de caos. Quantas vezes isso aconteceu com você? Um cenário que era de calmaria, de tranquilidade, de alegria, num piscar de olhos, se tornou em um cenário de pesadelo, de caos. E a pergunta que cabe aqui é: quem era a única pessoa que estava preparada naquele navio para enfrentar aquela situação? Será que era o dono do navio? Será que era o piloto do navio? Profissionais que haviam sido preparados para enfrentar situações adversas como aquela que eles estavam enfrentando? Será que eram os passageiros? Será que era o centurião Júlio? O texto vai nos mostrar que a única pessoa preparada para enfrentar aquele momento era um teólogo chamado Paulo. O que preparou Paulo para aquele momento foi a sua intimidade com Deus. O que preparou Paulo para enfrentar qualquer situação que a vida pudesse lhe oferecer foi a sua intimidade com Deus. Paulo vai deixar bem claro essa máxima em Filipenses capítulo 4, versículos do 10 ao 13, quando ele disse: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Com quem Paulo aprendeu a se adaptar a toda e qualquer situação? Paulo aprendeu com Cristo. Paulo aprendeu com Cristo. Quanto mais ele aprendia com Cristo, mais ele adquiria a mente de Cristo. Quanto mais ele aprendia com Cristo, mais ele adquiria o coração de Cristo. Quanto mais ele aprendia com Cristo, mais ele agia como Cristo, ele reagia como Cristo. Dr. John MacArthur vai dizer que a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos, e então moldamos os nossos comportamentos de acordo com a mente de Cristo. Você está preparado para enfrentar qualquer tipo de situação hoje que a vida possa te oferecer? Você está preparado? Vai depender se você tem intimidade com Cristo ou não. Quanto mais você tem intimidade com Cristo, mais você adquire a mente de Cristo, mais preparado você se torna.
Antes da pandemia, eu pastoreava jovens, adolescentes, juniores lá na Central. E certa feita um jovem chegou para mim e disse: pastor, é a última vez que eu venho aqui. E eu perguntei a ele por quê. Ele disse: pastor, eu gosto muito de estar com vocês. É muito bom estar com vocês. A amizade de vocês me faz bem, a tua amizade me faz bem. Porém, as músicas que vocês cantam me irritam. A palavra me dá nojo. Porque há muito tempo atrás eu fui consagrado à bruxaria. Os meus pais me consagraram. E a partir dali eu comecei a ler materiais relacionados a essa prática. E hoje eu tenho a mente de um bruxo. Hoje eu penso como um bruxo. Hoje eu sinto como um bruxo. Hoje as minhas ações são ações de um bruxo. Então não tem como eu estar no mesmo ambiente que vocês. Quanto mais você estuda engenharia, mais você adquire a mente de um engenheiro. Mas eu gostaria de dizer para você que estudar engenharia não vai te preparar para todas as situações da vida. Quanto mais você estuda medicina, mais você adquire a mente de um médico. Porém, a mente de um médico não te prepara a enfrentar as situações, todas as situações que a vida te oferece. Porque o que pode preparar alguém para enfrentar qualquer tipo de situação é Cristo. É obter a mente de Cristo. E isso requer intimidade com Ele. Nós fizemos um retiro de jovens e adolescentes em nossa igreja. E a dinâmica do retiro funcionava da seguinte maneira. Depois do culto, nós fazíamos pequenos grupos para discutir o que foi falado na pregação. E um jovem liderava um grupo pequeno composto por adolescentes, visto que a maioria dos acampantes eram adolescentes. E eu estava ali caminhando entre os grupos e eu ouvi um rapaz, um jovem, dizendo aos nossos adolescentes: a maioria de vocês aqui tem 17 anos. Esse é o último ano de vocês na igreja. Aproveitem tudo que vocês podem aproveitar, porque depois que entrar na universidade, acabou. Vocês não vão ter tempo para nada. Aquele jovem, ele era apenas um universitário. Eu passei por ele, parei e perguntei a ele: o que você falou? Tem como repetir? Ele disse: claro, pastor, tenho. E ele repetiu exatamente isso que você ouviu. Eu disse: cara, deixa eu te contar uma coisa aqui. Na época, André Reich está de prova, eu era pastor de tempo parcial na igreja. O parcial era de terça a domingo, das 2 às 10 da noite. Parcial. Pela manhã eu tinha a empresa que eu administrava. Casado com Joyce, Deus respondeu a oração dela. Então eu tinha as minhas obrigações como marido, pai de Maria Antônia Joaquim, e fazia mestrado. E eu disse: o que você está falando? O que você está falando? Nunca mais fale isso para os nossos jovens, porque o que vai preparar eles para a vida de fato é a mente de Cristo. Eu não estou dizendo aqui para você desvalorizar a universidade, pelo contrário. É preciso aprender, é preciso crescer, é preciso buscar o conhecimento. Mas o que eu estou dizendo aqui, se esse conhecimento, se esses passos vão prejudicar a tua caminhada com Cristo, cuidado. Johnny, né? Essa noite pedirão a sua alma. Cuidado com as tuas decisões. Quanto mais você se expõe a algo, mais você se torna parecido com o objeto do seu estudo. Mais você se torna parecido com o objeto do seu estudo. Então a minha dica para você aqui é fazer aquela famosa oração que se encontra no Salmo 27, quando o salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor, e eu que procuro,
que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Quando a vida toma outros rumos, lições devem ser aprendidas. E a primeira lição é essa: em Cristo, somente em Cristo, você está seguro. Se você não está em Cristo, você está desprotegido. Segunda lição: estar preparado não é uma opção, mas uma obrigação. E estar preparado depende da tua intimidade com Jesus. Terceira lição: a vida é mais importante do que as coisas. Versículos 18 e 19 vão dizer o seguinte: no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Sabe aquele ditado que diz: vão-se os anéis, fiquem os dedos? Era isso que estava acontecendo aqui. Para aqueles homens, embora não fossem cristãos, a vida era mais importante do que as coisas. Então, quando a tempestade sobreveio sobre o navio, o que eles fizeram? Começaram a jogar fora os bens. Começaram a jogar fora as coisas. Aqueles homens entenderam a lição. Lição que o jovem rico não entendeu. Quando chegou para Jesus e perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O texto vai dizer que Jesus olhou para aquele jovem com compaixão e respondeu: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aquele jovem, cheio de orgulho no seu coração, respondeu: isso eu já faço. Jesus disse: ah é? Você já faz? Então vamos ver. Vende tudo o que você tem, entrega aos pobres e depois vem para me seguir. O texto vai dizer que diante da resposta de Jesus, aquele jovem ficou frustrado, decepcionado, triste e saiu da presença de Jesus para nunca mais voltar. Lopes, ele vai dizer que devemos buscar as primeiras coisas primeiro. Devemos colocar nossa vida na fila das corretas prioridades. Isso significa que você deve adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Em vez de esquecer-se de Deus, amar as coisas e usar as pessoas. A quem você ama mais? Você ama mais a Deus? O que você precisa abandonar nessa noite para que a tua vida volte ao prumo? Quando o navio se desgovernou, como eu disse antes, aqueles homens começaram a jogar as coisas no mar. O que você precisa abandonar nessa noite para que a tua vida volte ao prumo? Para que Deus seja o centro da tua adoração? Para que as pessoas sejam o objeto da tua pregação, o alvo da tua pregação? O que você precisa abandonar essa noite para voltar para o prumo? Quando a vida toma outros rumos, lições devem ser aprendidas. E a última lição é essa: quando a desesperança aparece, a esperança deve ser proclamada. Quando a desesperança aparece, a esperança deve ser proclamada. O versículo 20, ele vai dizer o seguinte: não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse:
Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. O centurião, os marinheiros, a tripulação e os prisioneiros embarcaram naquele navio, perderam completamente a esperança de sobreviver. Eles haviam chegado ao fim da linha, ao fundo do poço, ao desespero total. A morte parecia inevitável para eles. Foi nesse momento que Paulo apareceu, pregando esperança. E ao pregar a esperança, Paulo falou: tenham bom ânimo. Alex, tenham bom ânimo. Alex, vocês prepararam chegar a Roma. Deus quis que o navio se desviasse. O navio se desviasse. 276 pessoas naquele navio. Sabe como ficou conhecida essa viagem? A viagem da virose. E Paulo, diante daquilo, falou: tenham bom ânimo, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Tenham bom ânimo, permaneçam juntos. Não é hora de se dispersar. É hora de permanecer juntos. Quem dispersar aqui vai morrer. Nós precisamos agora ficar agarrados. Nós entramos nessa juntos, nós vamos sair dessa juntos. Ao pregar a esperança, Paulo falou sobre fortalecer-se. Paulo disse: há mais de 14 dias vocês estão sem comer nada. É preciso se alimentar, é preciso comer alguma coisa. Em primeiro lugar, por causa da situação que eles não comeram nada. 14 dias sendo arrastado pelas ondas. 14 dias sendo arrastados pelo vento. 14 dias sendo arrastados pelas intempéries da natureza. Como se alimentar numa situação dessa? O navio está sendo jogado violentamente para um lado e para o outro. Mas também eles não se alimentaram por causa da condição. Imagina você, 14 dias dentro de um navio sendo jogado para um lado e para o outro. Quem teria condições de se alimentar? Só de pensar, eu tenho vontade de vomitar. Era isso que estava acontecendo. Não tem como se alimentar, porque se nós nos alimentarmos, nós vamos vomitar. Muitas pessoas estão vomitando entre nós. Era isso que estava acontecendo ali. Mas Paulo, ele pregou esperança para aquelas pessoas. Stott vai dizer que Paulo combinava a espiritualidade, o bom senso, a fé e as obras. Ele acreditava que Deus cumpriria suas promessas e teve a coragem para dar graças na presença de pagãos calejados. Mas a sua confiança e santidade não impediram de ver que o navio não deveria se arriscar no começo do inverno, ou que se não podia permitir que os marinheiros fugissem, ou que a tripulação e os passageiros esfomeados precisavam comer para sobreviver, ou mais tarde, na praia, que ele precisava juntar lenha para manter o fogo aceso. Que homem era Paulo! Era homem de Deus e homem de ação, homem do Espírito e homem de bom senso, um homem que trouxe esperança para pessoas que só conseguiam enxergar a morte. A desesperança, ela traz abatimento. A desesperança, ela traz conflito. Em um ambiente de desesperança, um começa a acusar o outro, um começa a brigar o outro.
Um começa a colocar a culpa no outro. Isso está acontecendo por causa de você. A desesperança também traz fraqueza. Assim como Paulo, leva esperança por onde você passar. Levar esperança requer convicção de quem Deus é e daquilo que Ele pode fazer. Levar esperança requer ousadia. Nós temos facilidade de falar sobre a nossa profissão, sobre os nossos hobbies, sobre muitas coisas, menos sobre o que Cristo pode fazer em uma situação de caos. Levar esperança requer preparo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, Paulo vai dizer: pregue a palavra, Timóteo, a tempo e fora de tempo. Esteja preparado para pregar a palavra. Paulo tinha um sonho de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em Roma. O sonho foi interrompido, mas o propósito não. Paulo continuou pregando o Evangelho do Senhor, independentemente do lugar onde ele se encontrava. O sofrimento ele serve para revelar a fragilidade humana, mas ao mesmo tempo a grandeza de Deus. O que nós estamos vivendo nesse acampamento, Alex, está servindo para isso. Revelar a fragilidade do homem, mas ao mesmo tempo a grandeza de Deus. Deus é grande. Eu quero concluir essa mensagem chamando o grupo de música aqui na frente. Quando a vida toma outros rumos, lições devem ser aprendidas. O pessoal da Jumap projetou um acampamento para todo mundo participar ao longo dos 4 dias. A vida tomou outro rumo. E agora, quais são as lições que nós vamos aprender diante dessa situação? A primeira lição é essa: em Cristo, somente em Cristo, nós estamos seguros dentro desse navio. A segunda lição: estar preparado não é uma opção, mas uma obrigação. E só existe uma forma de se preparar para enfrentar qualquer situação da vida, que é tendo intimidade com Jesus. A terceira lição que nós vimos aqui, que a vida é mais importante do que as coisas. E a última lição: quando a desesperança aparece, a esperança, ela deve ser proclamada. Quando o abatimento chega, quando a tristeza chega, a viagem tomou outro rumo, não está saindo conforme o planejado, a esperança deve ser proclamada. E a esperança é Jesus. Ele está no controle desse navio. Ele não perdeu o controle desse navio. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. Ao contrário daquilo que os deístas acreditam e pregam, que Deus criou todas as coisas, porém abandonou a sua criação ao caos. A Bíblia vai nos mostrar que sim, Deus criou todas as coisas, mas Ele continua no controle da história da humanidade, Ele continua no controle da história da nossa nação, Ele continua no controle desse congresso, desse acampamento. Então, ao som da música, eu gostaria de convidar você para vir até a frente. Você que tem procurado em ídolos a tua proteção, e que nessa noite entendeu que não é uma guia que vai proteger você, que não é uma pessoa falha que vai proteger você, não é uma instituição que vai proteger você, mas é Cristo. Então nessa noite eu quero orar por você que deseja abandonar um ídolo. Assim como o André falou, nós temos a tendência de substituir, né? Pois o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Mas eu quero orar contigo. Vem até a frente. Senhor, eu quero estar seguro em Ti, somente em Ti. Eu gostaria de orar por você que não tem tido intimidade com Deus. Você tem adquirido a mente de um engenheiro, a mente de um médico, a mente de um psicólogo, a mente de um teólogo, a mente de um pastor, a mente de um missionário. Eu vou me colocar aqui. Menos a mente de Cristo, por não ter intimidade com Cristo ao longo do teu dia. André Reich nos desafiou ontem à noite a ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra.
Eu gostaria de orar por você nessa noite, que não tem tido intimidade com Deus. Eu gostaria de orar por você nessa noite, que por não ter intimidade com Deus, tem sido reprovado em todas as provações. Senhor, nunca dá certo a minha vida. Sim, não dá certo porque você está sendo reprovado por falta de intimidade. Eu gostaria de orar por você, que valoriza mais as coisas do que a vida. Você que está obstinado em conquistar o teu futuro. E quando eu digo conquistar o futuro, eu estou falando em dinheiro. Eu estou falando em fama. Eu estou falando em sucesso. Como também eu gostaria de orar por você que está sem esperança, ou conhece alguém que chegou no fundo do poço. Eu gostaria de orar por você também, que chegou aqui sem esperança. Você que está morto emocionalmente, você que está morto espiritualmente, ou conhece alguém que está, e Deus falou com você para te usar, não só para divertir, mas também levar esperança para essa pessoa, levar vida para essa pessoa, liberdade para essa pessoa, paz para essa pessoa, uma paz que vai além do entendimento, como também além das circunstâncias. Podem cantar. Se você se enquadra num desses apelos, vou repetir rapidamente. Tem procurado em ídolos a tua proteção, não tem tido intimidade com Deus, valoriza mais as coisas do que a vida, está sem esperança, ou conhece alguém que chegou no fundo do poço e você entendeu que é você que deve levar a esperança a essa pessoa. Venha até a frente, porque eu gostaria de orar por ti.